Obrigado, Pai, pela Tua presença entre nós, Senhor. Como Jacó disse, quão tremendo é este lugar e eu não sabia. Esta é a casa do próprio Deus. Ó Espírito Santo, nós te pedimos que você nos ajude nesta noite a transpormos, Senhor, a percepção das coisas naturais. Ajuda-nos, Espírito Santo, para que nessa noite tudo aquilo que nós olhamos naturalmente, que está diante dos nossos olhos, perca sentido. E somente olhar para Ti, Senhor, e contemplar o Teu coração seja o desejo mais profundo de cada homem, de cada mulher aqui nessa noite, Pai. Espírito Santo de Deus, queremos transpor esse rio, Senhor, e queremos entrar, queremos, Senhor, experimentar os lugares da morada do Altíssimo. Por isso nós te pedimos, desce até nós, Senhor, nessa noite. Desce até nós, Senhor, nessa noite. Eu sei, Senhor, que por causa do sangue de Cristo você já habita em nós. O Senhor já nos selou com a Tua presença. Mas nós não estamos falando de outro momento, senão a presença manifesta do Senhor. Manifesta-te, Senhor, nesse lugar. Manifesta-te, Senhor, na vida de cada homem, na vida de cada mulher. Revela-lhe, Senhor, os segredos do seu coração. Expõe diante de nós, Senhor, quem Tu és. E mostra-nos, Senhor, o caminho de chegarmos mais rápido e permanecermos nesse lugar sobrenatural que fala da Tua presença. Oh Espírito Santo de Deus, adora o Senhor um pouco. Adora o Senhor, vamos, deixe sair dos seus lábios. Adore suavemente, suavemente, suavemente diante do Senhor. Suavemente. Oh, labarachanda lacadeleches. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Adorai-o na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os povos. Anunciai as suas maravilhas, porque Ele é Deus. Tu és exaltado, Senhor. Seres espirituais, querubins e serafins, anjos, estão diante da Tua face agora e se curvam, Senhor, e Te adoram. E nós, Senhor, aqui nesse lugar, nesta noite, nós nos curvamos e oferecemos diante do Senhor aquilo que de mais precioso nós temos: o nosso coração, Senhor. Pai, faz ouvir a Tua voz em nós, dentro de nós. Faze-nos conhecer os Teus caminhos, Senhor, como nunca antes nós podemos conhecer. Pai, que a influência de uma proclamação da Tua palavra, e a Tua palavra ela é viva, ela flua, Senhor, em outro nível na nossa vida, como nunca antes experimentamos. Que o fogo, Senhor, incendeie no altar.
E a chama, Senhor, não se apague. Oh Espírito de Deus, queremos viver um outro nível. Nós precisamos de um outro nível. Assim cremos assim, Senhor, com todo temor e tremor. Nós nos aproximamos da Tua palavra. Nós nos aproximamos da arca da Tua presença. E te rendemos toda honra, toda glória, toda exaltação. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Hoje é uma data muito interessante no calendário. Dia 2/2 do ano de 2020. E toda mensagem que eu... Continua aí, meu irmão. Toda mensagem que eu prego, na maioria das vezes eu faço meus registros, né, e ponho a data. E quando eu fui colocar a data, 02/02/2020, e eu consigo ler o dia de hoje, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. O que significa isso? Não sei. Mas eu aprendi a permitir que a minha vida seja governada pelo Espírito. E desde quando eu tive essa consciência, eu nunca mais considerei nada como algo meramente natural. Não se dá o fato de ficar espiritualizando aquilo que não é espiritual, mas também eu serei um tolo se não considerar as coisas que elas vêm ao meu entendimento, ao meu espírito, como se fossem sinais, como se fossem marcas. E que essa noite seja uma noite que marque a nossa vida, a sua vida. Você crê nisso, amém? Nós estamos debaixo de uma regência ao longo desse ano. E nós vamos ouvir isso em cada ambiente aqui desse ministério. Até que isso se transforme não em algo ouvido, mas algo que faça parte de nós. A chama arderá continuamente no altar, ela não se apagará. Esse texto está em Levítico capítulo 6, versículo 13. Onde Deus estabelece todo um ambiente que é o sacerdócio. E nesse sacerdócio, esses homens, então chamados sacerdotes, deveriam estar ministrando diante do Senhor. A condição para Deus se manifestar no meio do povo requeria que aqueles que estavam diante do Senhor ministrassem ao Senhor. Você vai ver que sempre Deus vai responder aquilo que o homem faz no estar diante dele. Quando nós estamos num ambiente como esse, esse é o ambiente preparado para ministrarmos ao Senhor, em primeiro lugar. Porque quando ministramos ao Senhor, somos ministrados por Ele.
quando nós ministramos ao Senhor, Ele responde. Então, dada a importância determinante da nossa própria existência como homens, e de uma forma específica como filhos de Deus, a gente precisa reconhecer, compreender o valor de ministrar diante do Senhor. Era a única função dos sacerdotes e toda aquela equipe era ministrar diante do Senhor. Não se esperava nada deles senão esse ato de estar diante do Senhor, onde as suas vidas, elas teriam um chamado específico, e esse chamado específico não era para um grupo privilegiado, ainda que no começo foi uma casta separada por uma série de razões, não que Deus desejasse isso, mas foi a própria escolha, da maneira como o povo respondeu aos desafios, às posturas que Deus esperava desse povo. Mas esse grupo separado, eles tinham essa finalidade de estarem diante do Senhor, e eles se tornariam aqueles que iriam atrair a presença de Deus. Porque Deus, quando olhava para o seu povo, Ele olhava a partir do lugar principal da manifestação da sua presença, que era o templo. Toda a vida espiritual daquele povo estava centralizada no templo. O que acontecia no templo influenciava todo o ambiente de toda a nação. E compreendendo a extensão e a revelação do que isso se traduziria, onde esse templo anteriormente era um lugar físico, era um lugar geográfico, por meio de Cristo Jesus, Ele nos tornaria templos do Espírito Santo. Então, o que acontece nesse lugar, que é o templo do Espírito Santo, que é a vida de cada um de nós, é aquilo que vai influenciar a partir, então, de nós mesmos, o ambiente onde nós estamos. Porque aquilo que nós ministramos diante do Senhor, nesse lugar que é o templo, é aquilo que vai reagir e agir e trazer uma ação ao nosso redor. Então eu preciso trazer de volta os valores, nós precisamos trazer de volta os valores desse entendimento que é ministrar ao Senhor. Num tempo onde nós queremos uma vida mais relevante diante de Deus. Você quer uma vida relevante diante de Deus? Você quer mesmo uma vida relevante diante de Deus? Irmãos, a palavra continua permanecendo hoje. Jesus disse lá, o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Busca adoradores que ministrem a Ele, entende? Diferente da estrutura religiosa, as pessoas vão para serem ministradas. Mas o que Jesus disse é, o Pai busca adoradores que o adorem. As pessoas estão correndo atrás de Deus ministrar a eles, e Deus diz, oi, nós estamos em caminhos opostos. Você está me buscando para que eu ministre a você, eu estou esperando você para que você ministre diante de mim, porque quando nós ministramos diante do Senhor, nós tocamos o coração do Pai. E quem toca o coração do Pai, tem tudo.
Então eu preciso restaurar, nós precisamos todos juntos aqui nessa noite, restaurar o valor de ministrarmos diante do Senhor. Para que novamente nós possamos atrair a presença do Espírito Santo de Deus em todo lugar. Em todo lugar. Jesus disse: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Então havia um lugar na geografia da terra que eles precisavam estar, e ali ministrando diante do Senhor, até o momento onde, como que enchendo uma plenitude de ministrar diante do Senhor, o Espírito Santo de Deus foi atraído. Preste atenção uma coisa, existe uma palavra profética que estava se cumprindo, dita pelo próprio Senhor Jesus: esperem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Sim, é uma palavra que estava se cumprindo no derramamento do Espírito, mas ao mesmo tempo que a palavra estava sendo cumprido, era um atrair daqueles homens e mulheres ministrando diante do Senhor. Então eles ministravam diante do Senhor, e o Senhor veio e ministrou sobre eles. E aqueles homens nunca mais foram os mesmos. Eles foram tocados de uma forma que eles nunca foram tocados. Eles viveram experiências que eles nunca ainda tinham experimentado. E eu digo: assim será sobre a tua vida. Assim será sobre você. Você será tocado como você nunca foi tocado. Você vai experimentar realidades como você nunca experimentou. Mas isso será o resultado de você ministrar diante dele. Quero trazer nessa noite 3 exemplos dessa realidade de atrair a presença do Senhor. Deus vai e liberta aquele povo, o povo de Israel, e os leva ao Egito. Que povo era aquele que seguia pelo deserto? Um povo manso, um povo obediente, um povo que buscava o Senhor? Não. Um povo rebelde, um povo impaciente, um povo murmurador, um povo que não reconhecia aquilo que Deus fazia ou estava fazendo a eles. Um povo que a todo momento reclamava daquilo que eles esperavam que Deus fizesse. Ou seja, um povo insatisfeito. Tão insatisfeito que eles criam um bezerro de ouro e dizem: é esse bezerro que nos tirou do Egito. Esse é o nome do Deus que nos trouxe aqui. O que eles estão fazendo? A qualquer entendimento lógico, imediato. Porque uma pessoa que te aborrece, uma pessoa que te importuna, uma pessoa que está sempre em uma ação ou com uma disposição contrária à sua, é uma pessoa que a tendência é que normalmente elas se afastem. Mas me surpreende algo, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, que está no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21. E que apesar então de um povo tão rebelde, de um povo de tão duro coração, de um povo teimoso, de um povo que não honrava Deus, o capítulo 13, versículo 21 diz:
no tempo onde esse povo está agindo dessa forma. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, ou iluminar, a fim de que caminhassem, quer dia, quer noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo perante a noite. Preste atenção nisso. Esse é um povo obstinado, rebelde, cabeçudo, duro. Mas essa palavra diz que nunca, e estamos falando durante 40 anos, nunca Deus se afastou do meio deles. Nunca a presença do Senhor foi embora. Deus permaneceu ali fiel durante o dia com a nuvem sobre eles, para que o sol escaldante do deserto não fizessem eles esmorecer. Nunca durante os 40 anos cessou de cair o maná. Nunca durante os 40 anos cessou de vir as codornizes para alimentá-los. Nunca durante os 40 anos a água deixou de brotar para saciá-los. Mas por que será então de um Deus que é tão justo e que responde de acordo com aquilo que nós também fazemos diante dele? Por que será que nesse ambiente então Deus se torna tão tolerante, a princípio parece a nós, ou não levando em consideração tudo aquilo que está acontecendo? Talvez nós sejamos muito rápidos em pensarmos, mas é a misericórdia de Deus. Por favor, vamos conhecer mais a Bíblia. Vamos parar de nos escorar na misericórdia. O Senhor diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então não pensemos nós que é algo livre, gratuito, aberto a todos. Não. Ele é Deus. Sabe por quê? A presença de Deus não se afastava naquele lugar. Sabe por que a nuvem não saía e ia embora? Sabe por que o fogo, que não apenas os iluminava para dar direção a eles pelo caminho escuro do deserto e também mantê-los aquecidos, porque o deserto é extremamente gelado à noite? Sabe por quê? Sabe por que Deus não se afastou? Sabe por que Deus não virou as costas? Ainda que ele tivesse todo o direito de fazer isso, ele já havia feito isso com Adão. Quando Adão virou as costas para Deus, Deus teve que mandá-lo para fora, para distante, porque agora Adão e Eva já não caminhavam alinhados com o seu coração, com o coração de Deus. Mas por que então? Será que Deus mudou? Será que Deus estava mais tolerante, mais paciente? A resposta, queridos, é que apesar de tudo isso, apesar de, segundo os cálculos feitos, talvez aproximadamente 3 milhões de pessoas terem um comportamento como esse, rebelde diante do Senhor, havia um pequeno grupo, uma das 12 tribos de Israel. Eles ministravam diante do Senhor. Havia o fogo que era mantido aceso no tabernáculo construído por Moisés. Haviam sacrifícios que todos os dias estavam sendo feitos. Eram os levitas.
E eles ministravam diante do Senhor. Eles ministravam diante do Senhor. Quando Deus olhava para o povo e via a infidelidade, o desprezo, a desonra, e que talvez muitas vezes acendeu a ira de Deus, como de fato acendeu a ira de Deus, Deus olhava para o lado e via um povo, ainda que uma pequena tribo, talvez a menor tribo de Israel naquele tempo, e eles estavam ali ministrando diante do Senhor, porque foi a única tribo que não se envolveu com a adoração do bezerro de ouro. E quando eles ministravam, e na medida que eles, dia após dia, durante esses 40 anos, eles ministravam diante do Senhor, a nuvem permanecia e o fogo permanecia igualmente aceso naquele lugar, porque lá no tabernáculo havia ministração diante do Senhor. Sabe o que é a misericórdia de Deus então nessa circunstância? São aqueles que estão ministrando diante do Senhor e que muitas vezes eles se tornam os instrumentos que faz com que outros sejam poupados. Quando você ministra diante do Senhor, não apenas Deus vai responder a você na sua ministração, Eduardo, mas Deus olha e passa os olhos sobre você também, e olha para aqueles que estão ao seu redor, e a misericórdia de Deus, por causa do altar que você ergueu, está sobre eles. Se Deus pode tocar o incrédulo e o injusto, com a sua graça e a sua misericórdia, imagina o que Deus não fará aquele que ministra diante dele. Você está entendendo isso? Eu quero avançar e pegar um outro momento da história de Israel. A Bíblia diz que naquele tempo a palavra do Senhor, a voz do Senhor, raramente era ouvida. Haviam poucas visões. Esse era um tempo onde essa nação, e aí já estamos há séculos à frente do tempo anterior. Esse é um tempo onde essa nação, a nação de Israel, está vivendo uma profunda frieza espiritual. E a frieza espiritual se traduz quando a gente torna o que é santo em profano, ou comum, ou sem valor. Na fronte do sacerdote, naquilo que é chamado de mitra, que era o chapéu, vamos pensar, que ele colocava sobre a cabeça, havia uma placa de ouro, e nessa placa de ouro estava escrito: santidade ao Senhor. E naqueles dias, os dias onde a visão profética era rara, a voz de Deus não se ouvia, era porque aqueles que ministravam diante do Senhor estavam tão corrompidos, estavam tão distantes de Deus, quanto aqueles que por meio da ministração deles poderiam ser providos e sustentados pelas mãos de Deus. Foi um dos períodos mais difíceis da nação de Israel. Foram séculos
vivendo debaixo de jugo dos seus inimigos, que eram os povos que viviam ao redor deles, porque aos poucos, confiados de que o Senhor era tolerante, eles foram deixando as coisas sagradas, e eles foram tornando tudo algo muito comum, algo sem valor. E a Bíblia diz que o próprio sacerdócio estava contaminado. O texto diz, avançando lá no livro de 1 Samuel, que o povo vinha e trazia as suas ofertas diante do Senhor, e os sacerdotes roubavam a oferta, tomavam a oferta, que desde o ato em que ela era direcionada para Deus, por meio daqueles que traziam, ela já era santa e separada. E a frieza, o esgotamento espiritual, a ausência de vida com Deus, ela se manifesta quando a gente começa a perder os valores de ler a palavra, perder os valores de congregar, perder os valores de orar. Quando a gente vai tornando isso meramente optativo e não como determinante para a nossa vida, a gente vai entrando em uma outra atmosfera onde a presença do Senhor cada vez mais fica distante. Só que não cai um relâmpago sobre a nossa cabeça no dia seguinte desse ato. Só que não acontece um acidente logo no cruzamento seguinte, quando alguém começa a se afastar de Deus. O sacrifício de Jesus já foi para ele suficiente. Mas o fato é que essa frieza é como uma anestesia. Alguma coisa está sendo machucada, está sendo ferida, mas não há percepção, não há reação. Os terminais nervosos, espirituais, estão amortecidos. Porque não se vê necessariamente a consequência do ato errado no momento seguinte. Era assim que a nação de Israel estava, era assim que o sacerdócio estava. Frieza espiritual. Mas a palavra do Senhor diz, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, que um jovem, jovens digam amém, o jovem Samuel servia, e a palavra servir, se você vai ver na etimologia da palavra, significa ministrar. O jovem Samuel ministrava ao Senhor. Perante Eli, quem era Eli? Eli era o sumo sacerdote. Era aquele com quem Deus falava para falar ao povo. Mas o sacerdócio de Eli já estava corrompido pela frieza. Então por isso Deus não ouvia, não se fazia ouvir. O povo não tinha direção, porque o sacerdócio estava corrompido. E Eli vai percebendo o seu afastamento, como que ele liga o alerta de algo sobrenatural, estranho que está acontecendo, porque ele não ouve mais a voz de Deus. Mas tem um jovem, tem talvez um adolescente, não sei qual era a idade de Samuel, mas ele já vestia uma vestimenta talá, ele se apresentava diante do Senhor, ele ministrava diante do Senhor, e Deus começou a restaurar a sua voz naquela geração. E Deus começou a dizer: Samuel, Samuel. A palavra diz que naqueles tempos era muito rara a profecia e já não se ouvia a voz de Deus, porque o povo já não ministrava diante do Senhor com inteireza de coração. Mas tem uma geração que está se levantando,
Façamos parte dessa geração, queridos. Façamos parte dessa geração. Uma geração onde Deus, veja, é Deus respondendo a Samuel. Não é Samuel ouvindo apenas Deus. Samuel ministrava diante do Senhor e a voz de Deus começa a chegar aos seus ouvidos. Irmãos, não é possível ser um cristão sem ouvir a voz de Deus. Porque ser um cristão é ser de Cristo. E como eu vou ser de alguém, como um casamento, como eu posso estar casado com a minha esposa, se eu não a ouço? Se a voz dela não chega aos meus ouvidos? Algo está acontecendo a esse casamento. Você é a noiva de Cristo. Você perdeu uma boa oportunidade de dizer amém. Você é a noiva de Cristo. Se tem um período que os noivos conversam bastante, é exatamente no período do preparo do seu casamento. Eles precisam trabalhar muitas coisas. O diálogo aumenta, a frequência presencial aumenta, porque eles estão diante de um período ou de um momento de um desfecho único para a história da vida deles. Nós estamos há poucos tempos do maior desfecho da história de todo o cristianismo, que é a volta do noivo para o encontro com a sua noiva, que é a igreja de Cristo. E pode ter certeza, antes que o noivo volte para encontrar-se com a sua noiva, ele vai restaurar esse lugar onde a noiva ministra diante do noivo. E a noiva vai novamente ouvir a voz. Eis que ele vem. Eu ouço a sua voz. Leia o livro de Cantares. Por quê? Por que então a voz de Deus é restaurada nos dias de Samuel? Se você está anotando, você pode ler lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 18, diz que Samuel ministrava perante o Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor. E que tempo era esse? Capítulo 3, versículo 3 diz: Eli foi deitar-se, e também Samuel foi deitar-se. Queridos, o meio onde nós vivemos pode ter uma parcela de influência na nossa vida, mas nós é que determinamos se ele será determinante como influência. Ou nós vivemos a nossa real e verdadeira, e real de realeza mesmo, a verdadeira identidade como filhos de Deus, e nos manifestamos como filhos de Deus, onde quer que nós estejamos. Para que as pessoas não se surpreendam ou não souberem que nós somos cristãos. Porque na maioria das vezes, quando elas se surpreendem, quando alguém se diz cristão, é porque o seu testemunho, o testemunho desse cristão é baixo, é vil. E elas se surpreendem: você é um cristão? Samuel vivia nesse ambiente. Você conhece a história? Eucana, seu pai, Ana, sua mãe, consagraram ele, Samuel, para que Samuel ministrasse diante do Senhor. E a Bíblia diz que no meio daquele ambiente, no meio de um sumo sacerdote, onde essa palavra diz que a lâmpada do Senhor, eles foram deitar-se, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse. E a proclamação que temos para esse ano
que está lá em Levítico 6, versículo 13, diz, o Senhor está dizendo, como uma ordem, como algo que tem que ser cuidado, como algo que precisa ser preservado, o fogo jamais se apagará. Não é Deus dizendo, eu não vou permitir que o fogo se apague, é Deus dizendo, mantenha, povo, o fogo aceso, porque quando eu vir o fogo, eu saberei que o meu altar está cheio de adoração, então eu virei. Oh, aleluia. Se vamos aplaudir, aplauda o Senhor mesmo com vontade. Para a glória do nome daquele que vive e reina pelos séculos eternos. Então, em meio a uma geração corrompida nos seus valores, e veja, está falando do sacerdócio, não está falando do rei, está falando do sacerdote. Que no Antigo Testamento Deus falava através de 3 ambientes: profetas, os reis e os sacerdotes. Mas nos dias de Samuel não tinha voz profética, porque para o profeta falar, Deus tem que falar primeiro. Se Deus não falou nada, mantenha a boca fechada. Profetizar não é ter coceira na língua para dizer alguma coisa. É algo que flui. Não precisa nem dizer assim diz o Senhor. Porque quando Deus fala, toda a terra se cala. Porque a sua voz é inconfundível. Então, no meio daquela geração, tem um que ministrava diante do Senhor. Quem era Samuel? Ele não era uma pessoa experiente, era uma criança ainda, um menino. Quem era Samuel? Ele não ministrava diante do povo. Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Antes que você ministre diante do povo, você tem que ministrar diante do Senhor. Ministrar ao Senhor não é ministrar diante do povo. Ministrar ao Senhor é você ministrar diante do Senhor. É o seu culto, é a sua adoração, é naquele lugar onde ninguém te vê. É no lugar onde você dobra o seu joelho e ali chora, e ali louva a Deus, e ali então o Senhor vem. Porque Ele vem, porque Ele percebe que aquele coração que está diante dEle está se derramando diante dEle. E eu vou lhe dizer uma coisa: quando você ministra diante do Senhor, por favor, não se preocupe com isso que eu vou lhe dizer. Entenda o princípio e o sentido que está contido nisso. O nível dos seus pedidos diante de Deus diminui. Pedidos. Porque quando você ministra ao Senhor, Ele ministra ao seu coração. E antes que você peça, Ele já vem e supre as nossas necessidades. Então, Rocine, não estou te marcando não, mas porque você está diante dos meus olhos. Mas eu vou falar então para o Ângelo. Quando você ministra diante do Senhor, meu filho, você vai ver cada vez mais o Senhor ministrando o seu coração e suprindo cada uma das suas necessidades. Amém, Vinícius? Ministrar diante do Senhor. Seja num ambiente mais privativo. Porque aqui nesse ambiente coletivo, a gente reflete o ambiente privativo. Porque aquilo que você é em qualquer lugar. Aquilo que você é em qualquer lugar. E tudo passa por uma decisão, uma afirmação da sua identidade. Quem eu sou? Eu sou ministro do Senhor. Que ministro diante do Senhor? Porque eu canto no microfone, porque eu toco um instrumento,
Ninguém para ministrar diante do Senhor precisa dessas habilidades, porque Samuel não as possuía. E Deus veio até ele. E ele ouviu a voz de Deus dizendo: Samuel, Samuel. Ele não tinha experiência de ouvir a voz de Deus, mas ele tinha experiência de ministrar diante do Senhor. Mas ao lado dele estava um homem chamado então Eli, o sumo sacerdote, que tinha experiência de tempos anteriores e passados, quando ele ministrava de fato diante do Senhor, o que ele não fazia mais naquele tempo, por isso ele não ouvia a voz de Deus. Ele então instrui Samuel dizendo: quando você ouvir, Samuel, Samuel, diga: eis-me aqui. Pode falar, Senhor, o teu servo está ouvindo. Oh, que cada um de nós tenhamos essa experiência. A experiência de ter a certeza, e preste atenção, de ter a certeza mesmo que você não ouça Deus falando: Israel, Israel, você possa ter a certeza de que Deus está ouvindo, de que Deus está falando, de que Deus está ministrando também ao seu coração. Se queremos mudanças nos ambientes, das atmosferas onde nós vivemos, tem que começar na sua vida pessoal diante de Deus. Largue mais as mídias sociais, largue mais a Netflix. A gente precisa tomar decisões. E é fácil isso? Não, não é fácil. Mas a gente quer a direção de Deus para a nossa vida? Claro que sim. Aqui para mim é extraordinário. É que a voz de Deus voltou a ser ouvida na nação de Israel. Nem que Deus comece com um menino, mas Ele vai falar às gerações. Quer viver uma vida no reino de Deus? Se faça como um menino, se faça como uma criança. Terceiro ponto. E eu quero falar agora desse ambiente aqui. Quantos estão prontos para ouvir? Diga: eu recebo essa palavra que vai chegar agora. Em nome de Jesus. Salomão, filho de Davi, recebe do seu pai as plantas, os desenhos do templo. O grande e suntuoso templo de Salomão. Salomão, um homem apaixonado por Deus, que no começo do seu reinado, Deus mesmo diz: diga, Salomão, o que você quer que eu faça? Salomão podia pedir tantas coisas. Ele disse: Senhor, eu quero sabedoria. Veja, Salomão não está pedindo inteligência. Ele está pedindo sabedoria. E sabedoria é a voz de Deus falando através da sua voz. Se alguém tem falta de sabedoria, ou seja, se sua forma, o seu jeito de falar está saindo torto, peça a Deus, que dá a todos, liberalmente. E Salomão, ele pede então a sabedoria a Deus. E Salomão edifica aquele grande, extraordinário templo.
qual nunca antes pode ser conhecido em toda a face da terra. E chega o dia da inauguração, ou chamado biblicamente o dia da consagração do templo. É o momento onde tudo aquilo para o qual aquele templo foi feito, começaria a ser feito. Você imagina? Porque até então eles estavam acostumados com uma tenda, a tenda de Davi, o tabernáculo que estava lá, distante, em Siló, já não tinha mais nenhuma importância, porque o tabernáculo ele só tem valor e importância com a presença da arca. A arca não estava mais em Siló, a arca estava na tenda de Davi, ou no tabernáculo de Davi, onde todo aquele que desejava adorar vinha e se prostrava diante daquele lugar. Mas Davi, então, Salomão melhor, ele faz essa dedicação do templo. E você pode ler isso lá em segundo livro das Crônicas, por favor, vamos até lá. No capítulo 5. Segundo livro das Crônicas. Deixa eu chegar lá junto com você. Capítulo 5. Começando no verso 1. Você está comigo? Você achou aí? Segunda Crônicas, capítulo 5, verso 1 diz assim: assim que se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor, então trouxe Salomão as coisas que Davi seu pai havia dedicado, a prata, o ouro, os utensílios, ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para fazerem subir a arca. Todos os homens de Israel se congregavam junto ao rei, na ocasião da festa, que foi o 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel e os levitas tomaram a arca, e a levaram para cima com a tenda da congregação, e também os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas, sacerdotes, é que fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunia a ele estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins, esculturas de ouro, estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca com os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que as suas pontas eram vistas do lugar santo, o lugar anterior, de frente ao Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Aí estão os varais até o dia de hoje. É claro, nos dias que o autor de Crônicas escreve. Nada havia na arca senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto ao Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificavam sem respeitarem os seus turnos, porque desde Davi havia estabelecido os 24 turnos de adoração. Davi inaugura uma nova entendimento e dispensação, e ele estabelece 24 turnos de adoração diante do Senhor. Não cessava a adoração, como um fogo que se acendia através da ministrar diante do Senhor. Não apenas o candelabro aceso dentro do local, mas eles ministravam. E aqui nesse dia todos juntos estavam ministrando, não por turnos, mas todos juntos ao mesmo tempo. Veja, quando nós lemos até o versículo 11, você vai perceber que eles estão fazendo tudo certinho. Eles estão seguindo um programa muito rígido, extremamente cuidadoso e cauteloso. Eram os levitas que estavam levando a arca como um princípio que Deus mesmo havia estabelecido. Ninguém poderia tocar a arca se não fosse da tribo de Levi. Eram os sacerdotes que estavam adentrando ao santuário,
A arca estava coberta porque ela só poderia ser descoberta dentro do Santo dos Santos. Então, durante todo o carregamento dela, desde Siló até a entrada do templo, ela permanecia coberta pela tenda, porque ninguém poderia olhar para a arca, era uma exigência que Deus havia feito. Seguida a arca sendo colocada lá no Santo dos Santos, a palavra de Deus diz que do lado de fora então começam a acontecer os sacrifícios. Se você avançar um pouco mais o texto, você vai ver que naquele dia Salomão sacrificou 22.000 bois. Então havia uma atmosfera, um ambiente, uma ação de feitos e realizações de cada um daqueles que estavam ali ministrando diante do Senhor. Eles estavam cumprindo todas as regras, todas as tarefas. Eles estavam caminhando debaixo de uma obediência muito sólida, sempre preservando os princípios daquilo que Deus havia trazido e também todo o ritual que foi estabelecido para aquele momento. Mas a Bíblia diz, diga, a Bíblia diz, que até aquele momento não aconteceu nada. Eles estavam fazendo alguma coisa errada? Não, não estavam fazendo. Porque aqui já não é estarem ministrando individualmente. Aqui já não era cada um nos seus turnos, eram todos juntos no mesmo turno. E aqui, na verdade, já não era mais apenas os levitas ministrando ou os cantores ministrando, aqueles que estavam nos turnos. Mas a palavra de Deus vai dizer que algo acontece naquele lugar quando algo anterior se faz acontecer. Versículo 12 do capítulo 5. E quando, diga, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, aqui são os líderes, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino. Qual é a representação do linho fino? Santidade, pureza. Eles estavam de pé. O que cansa é o pecado, eu já disse isso aqui algumas vezes. A adoração a Deus não cansa. Eles estavam de pé, olhando em direção ao oriente do altar, e eles tinham nas suas mãos símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Queridos, você imagina o que está acontecendo, que ambiente é esse? Imagina 120 chofares tocando aqui o mesmo tom, o mesmo som. Além disso, as harpas. Além disso, aqueles demais instrumentos, os símbolos, os alaúdes, está falando de tambores. Porque o versículo de número 13 diz: e quando alguém pode repetir comigo? E quando o quê? E quando o que está escrito aí na sua tela? Deixa eu ver aqui. Ok. A versão atualizada diz: e quando eles em uníssono. Uníssono é a mesma expressão para um único som.
um único som. Havia uma diversidade de pessoas, de instrumentos, de chofares, mas havia um mesmo coração e havia uma mesma regência do Espírito. E o que acontece quando eles em uníssono tocaram as trombetas e cantaram para fazerem ouvir, para louvarem ao Senhor, render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, encheu-se de uma nuvem. Deus desceu naquele lugar. O Deus que habita os céus e os mais altos lugares, Deus mesmo ouve a adoração em uníssono, os corações ligados, os corações pertencidos um ao outro, eles em uníssono, eles a uma só voz, clamavam, cantavam e adoravam. Deus veio. Faz outra vez, Senhor. De maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor encheu a casa. Eles sacrificaram. Eles carregaram uma arca como se deveria carregar. Fizeram tudo certinho. Mas não chamou Deus. Mas quando eles começaram em uníssono a adorar o Senhor, e quando não significa, meu entendimento, que eles começaram assim. E quando não significa que no exato momento seguinte que eles começaram a fazer, Deus se manifestou. Mas foi havendo um afinamento, foi havendo um alinhamento, foi havendo um som único. Foi havendo uma presença que foi tomando e se lateralmente tocando cada um daqueles que estavam ali. E de repente todos estavam debaixo da mesma regência do Espírito. Porque eles não estavam ali para ver a inauguração. Eles estavam ali para ministrar diante do Senhor. Eles não estavam ali para assistir um culto. Eles estavam ali para ministrar diante do Senhor. Eles não estavam ali para ouvir uma boa palavra. Eles estavam ali para ministrar ao Senhor. Nós não viemos aqui para ouvir uma pregação. Nós viemos aqui para ministrar ao Senhor. Nós não viemos aqui por causa do louvor. Nós viemos aqui por causa do Senhor. Porque no meio dos louvores Deus habita. Ou seja, no meio daqueles que ministram diante dele, ele se manifesta. Por isso que o Senhor diz: o Pai busca adoradores. Ele não está buscando experts em teologia. Ele não está buscando experts em conhecimento, seja ele qual for. Ele está buscando gente que rapidamente liga. O seu espírito está ligado e eles percebem a presença do Senhor. Eles atraem a presença do Senhor. Eles transportam a presença do Senhor. Então eles começam a influenciar o ambiente onde eles estão. Não espere que alguém faça você. Não espere que alguém comece você. Não se imagine sozinho, comece você. Porque quando eles houve um começo, mas chegou um momento onde todo o ambiente foi sendo tomado e a glória veio. Fica de pé. Fica de pé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
Você sabe qual é o seu lugar. Ocupe o seu lugar. Você sabe qual é o seu propósito. Você sabe para o que Cristo veio, para fazer e gerar na sua vida. Então aquilo que você tem consciência do que Ele é, viva essa realidade, pratique essa realidade. Ministra diante do Senhor, ministra diante do Senhor. Não espere ser convidado para um ambiente chamado Ministério de Louvor. O Ministério do Louvor, ele está liberado, ele está no meio do povo. Ele não é parte de um grupo, ele é o corpo de Cristo. O chamado do Senhor para adorar a Ele em espírito e em verdade é para todos os filhos, todos os filhos. E eis que eu estava diante do trono, disse João, e ouvi povos de todas as raças, línguas, tribos e nações, e eles a uma só voz declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Oh, deixa sair dos seus lábios, vamos, aquilo que é a realidade da qual você hoje faz parte. Deixa sair diante de você. Ministra diante do Senhor. Oh, bendizemos ao teu nome, Senhor. Oh, Senhor, afina os nossos instrumentos. Afina os nossos instrumentos, Espírito Santo. Afina, Senhor, as nossas motivações. Afina, Senhor, a nossa prioridade. Oh, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, e agita, Senhor, agita as águas da nossa vida. Agita as águas, Senhor, de estarmos ministrando diante do Senhor. Agita, Senhor, dentro de nós a revelação de Samuel. Sozinho, ele ministrava diante do Senhor. Sozinho, ele atraiu a voz de Deus sobre uma nação. Sozinho. Oh, é tempo para vermos o fogo permanecendo aceso. O fogo é acendido quando nós ministramos diante do Senhor. Oh, vamos, libere-se. Você não precisa de um ambiente. Tudo que você precisa, Ele é. Ele já está em você. Oh, tão somente deixa sair dos teus lábios, deixa sair da tua boca. Expressa aquilo que está dentro de você. Expressa tudo aquilo que está dentro de você. Adore ao Senhor, louve ao Senhor. Algumas pessoas, elas julgam que elas precisam de um ambiente favorável. Cria um ambiente favorável. Gere você um ambiente favorável. Seja precursor do avivamento. Seja precursor do avivamento. Seja aquele que dá o passo. Pula sobre as águas. Pula sobre as águas. Se lança sobre as águas. Se lança sobre aquilo que você crê. Oh, erga suas mãos. Erga suas mãos. Vamos. Acenda o fogo. Se o pavio estava fumegando, hoje que esse pavio seja inflamado. Receba o Espírito Santo. Receba o fogo do Espírito. Oh, mergulhe. A chama não se apagará. O fogo jamais se apagará. Em uníssono, uma mesma vontade, o mesmo querer,
Venha tomar a ceia, adorando ao Senhor. Venha tomar a ceia, adorando ao Senhor. Pode vir. Venha. Venha. Oh, xebebeiranda la xebebeiranda. Ora me que xebebeiranda la xebebeiranda. Deixe a rolocore. Oh, aleluia, xebebeiranda. Ora cada la xebebeiranda la beiranda la bara chata la bara. Ora cada la bara chata la bara chata la bara. Enquanto você está esperando o seu lugar, o seu momento de receber a ceia, ministra aquele que está junto de você. Ministra junto com aquele que está com você. Ministra junto com aquele que está com você. Palavra do Senhor nessa noite. Palavra do Senhor nessa noite. Ela nos lança para esse lugar de ministrarmos diante do Senhor. Põe a mão no seu coração, por favor. A sede espiritual das suas decisões não é aqui, é aqui. Diga para você mesmo ouvir: Senhor, livra-me. Diga: Senhor, livra-me de viver diante desse tempo como apenas um espectador. Eu quero, Senhor, viver como nos dias de Samuel, viver como nos dias dos teus profetas, viver como nos dias de Jesus. Eu quero, Senhor, o teu avivamento sobre a minha vida. E eu decido, Senhor, começar hoje a reservar tempo para ministrar diante do Senhor. Eu quero, Senhor, que a minha casa, ela seja o lugar
da presença do Senhor. Pai, eu oro nesta noite, diante do poder do sangue de Jesus. Limpa, Senhor, a minha mente de toda compreensão equivocada do que é estar nesse ambiente coletivo. Ajuda-me, Senhor, a ultrapassar os níveis daquilo que é natural. Pai, que a minha vida seja uma influência para todo o bairro onde eu habito, para toda a cidade onde eu vivo, para toda a nação, Senhor, da qual eu sou cidadão. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, que hoje seja um dia de divisor de águas, para a glória do Teu nome. E eles ministravam ao Senhor. Ouça, pode vir e tomar a sua ceia. Fixe no seu coração o desejo de restaurar na sua vida esse lugar de estar ministrando diante do Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, a palavra diz que em Antioquia havia profetas e mestres. E diz o texto, e eles ministravam diante do Senhor. E o que vem a seguir? A voz do Espírito se fez ouvir. Disse o Espírito Santo: separem a Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Mas tudo começou quando eles estavam ministrando diante do Senhor. Restaure a voz de Deus dentro de você. Restaure a intimidade de Deus dentro de você. Não depende de Deus, depende de nós. O que Ele precisava fazer para que a distância que havia entre nós e Ele já foi feita. Agora somos nós que temos que nos lançar diante dEle, que nos jogar ao chão diante dEle. E esse é um lugar aqui onde você tem toda a liberdade. Aqui é o lugar do governo do Espírito Santo de Deus. Não espera que ninguém faça. Faça você. Com decência e ordem. Faça. Seja o lugar desse trono de adoração sobre a terra. Tem alguém do seu lado. Eu queria que você orasse por essas coisas, junto com seu irmão, junto com a sua irmã. Faça isso agora. Ore junto com ele agora, em nome de Jesus. Levante o seu altar, levante o seu altar. Levante o seu altar, pessoal. Junto com o seu irmão. Você está debaixo de uma regência das Escrituras que diz: se dois dentre vós concordarem sobre qualquer coisa na terra, isso será feito pelo meu Pai que está nos céus. 2.
Levantamos as nossas mãos àquele que morreu, mas ressuscitou, ao vitorioso leão, ao Cordeiro que está diante de Deus, a Jesus Cristo, Filho perfeito, ao Rei do Universo, a Palavra de Deus, àquele que brilha mais do que o sol, aquele que é a estrela da manhã, aquele que é a palavra que sai da boca de Deus, aquele que é Jesus e tem um nome, e o nome dele é Yeshua, ao Cristo, ao Redentor das nossas vidas, ao Senhor e Deus, aquele que é a luz e ilumina todas as coisas, aquele que queima, aquele onde seus olhos são como chama de fogo, aquele que é guerreiro, que cavalga para guerrear, que vem para vencer, aquele que é o Rei dos exércitos, o capitão dos exércitos do Pai, ao Senhor, ao Criador de todas as coisas, aquele que fez, aquele que é a palavra. Nós rendemos glória e graças ao teu nome, Jesus, Jesus, porque tu és digno, digno da nossa vida, digno da nossa adoração, digno da nossa força, digno do nosso fôlego, digno da nossa vida, digno de tudo que somos, de tudo que temos, de tudo que possuímos, digno dos nossos sonhos, digno da nossa família, dos nossos filhos, digno da nossa casa. A Ele tudo, a Ele tudo, a Ele tudo, a nós nada, a Ele tudo. Vamos, dê a Ele tudo. Aplauda o Senhor, grite o nome dEle, exalte-o. Ao Rei dos Reis, exaltamos o teu nome. Tu brilhas mais que o sol, és a estrela da manhã, és a palavra que sai da boca de Deus. O seu nome é Jesus, Yeshua, Yeshua, o nome onde há salvação, Yeshua, o nome acima de todo nome, Yeshua. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Levante o seu rosto sobre ti. Eu te abençoo com uma semana de encontros, não de um encontro, mas de encontros profundos com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que sonda as profundezas de Deus. Eu oro e eu declaro sobre as nossas vidas essa semana encontros com as profundezas do Senhor, com um lugar desconhecido, com uma presença manifesta de Deus que nós nunca experimentamos. E o fogo permanecerá e continuará permanentemente aceso no altar, em nome de Jesus. Vá em paz, amém. Tenha uma ótima semana.